Descrição de apontamentos. Primeiro, bom, os apontamentos. O que são os apontamentos de auditoria? Geralmente é pela norma também, os conceitos da norma ISO 9000 e da 19011, né? Eu tenho na 19011 a não conformidade, que é quando não temos um requisito atendido, né? E esse requisito é da norma de referência e do próprio sistema de gestão da organização, além de requisito do cliente, por exemplo. Então, tem uma não conformidade. Outro tipo de apontamento, uma observação, um ponto de atenção, de preocupação no sistema. Outro tipo de apontamento, por exemplo, uma oportunidade de melhoria. Então, dando esse exemplo de 3 tipos de apontamentos, qual deles é o que a empresa tem a obrigação, o seu sistema de gestão, tratar, e tem requisito lá na seção 10 da norma ISO 9001, por exemplo, assim como das normas também ISO 14001, ISO 45001, né? Que é sobre não conformidade. Bom, a descrição de uma não conformidade ela precisa ser clara, objetiva, com base em evidências objetivas, seguindo uma boa técnica de auditoria. Bom, aí vai descrever o quê? O problema encontrado. O objetivo de uma auditoria de sistema de gestão é verificar a conformidade com os requisitos. Então, o objetivo de uma auditoria é verificar a conformidade com os requisitos da norma e do sistema. Então, eu não vou fazer uma auditoria interna para buscar não conformidades, buscar os problemas. Não, é para verificar conformidade. Agora, ao verificar ou buscar conformidade, eu posso ter problemas. E o que vão ser esses problemas? A norma descreve como não atendimento a um requisito, que é a não conformidade. Então, se eu estou buscando verificar conformidade, encontro um não atendimento, eu tenho agora uma não conformidade, eu tenho que descrever ela. Eu tenho análise de evidências, que eu dados, né, fatos ali que eu obtive por entrevista, né, então eu vou descrever essa não conformidade. Geralmente a empresa utiliza no seu relatório de auditoria interna um padrão, um modelo, né, de descrição de não conformidade. Isso aqui seria o assunto, né, descrição, enquadramento para uma live só, né, só falar disso, né. Mas descrever a não conformidade, eu preciso usar a constatação de auditoria, que é a descrição de um apontamento, é a constatação, e a constatação ela confronta com um padrão, né, com critério, né, o termo que a ISO 19011 utiliza, né, que é o critério de auditoria. O critério de auditoria, por exemplo, pode ser um manual da qualidade, a norma ISO 9001, requisitos aplicáveis, por exemplo, como regulatórios, regulamentares, né, e assim por diante, e requisitos do cliente. Então, isso são critérios. Então, a constatação ela é uma descrição que eu não estou atendendo, tenho que descrever que eu não estou atendendo aquele critério. Então, conforme, né, está lá no manual, não está atendendo item tal, descumprindo o requisito da norma ISO 9001-751, por exemplo, né, descreve lá controle de informação documentada, por exemplo. Então, eu teria uma descrição clara quando eu, ao escrever o apontamento, entregar para outra pessoa de outra equipe auditora ou quem não está participando daquela auditoria, por exemplo, o líder da auditoria interna, alguém mais experiente, ao ler a descrição, ficou claro, ele entendeu? Se não ficou claro para ele, bom, aí sim é um problema. Então, se ficou claro para outra pessoa, né, ótimo. Então, descrição clara, objetiva, com base em evidências, citando o requisito da norma que tu está descumprindo. Tem empresas que não colocam na descrição o requisito porque identificam isso em uma outra coluna
se for uma tabela, uma planilha. Assim como eu posso fazer a descrição completa como alguns órgãos certificadores fazem. Como eu dei o exemplo agora, né? Mas numa auditoria interna, eu posso descrever o problema claramente e indicar o requisito, porque tem que estar descumprindo o requisito da norma de referência. Eu preciso enquadrar, aí vem o segundo ponto, que é enquadrar. Então, uma coisa é descrever, e agora eu estou descumprindo que requisito da norma ISO 9001? É um requisito, não é mais de um, é um requisito que está sendo descumprido. Então, isso é importante, ter a descrição clara, em base em evidência objetiva, que são os dados que eu observei, que eu coletei por entrevista, de forma bem clara. Bom, estou descumprindo isso daqui, ó. Descumpri o prazo lá que eu verifiquei de um serviço, de 2, de 3 serviços da amostra, de 5 que eu verifiquei, e é requisito cumprir o prazo. Não tem margem. Bom, aí se está claro isso lá no requisito do SGQ, por exemplo, bom, então tem uma não conformidade, agora com base em qual requisito da norma ISO 9001 que eu estou descumprindo isso. Então, isso é da equipe auditora e com auditores mais experientes, fazer o enquadramento correto. Né? Então, é importante ter sempre na equipe auditora alguém mais experiente. Outro ponto aqui, não sei se mais alguém entrou aqui para poder dizer como é na sua empresa aí nos comentários, a auditoria interna, né? Se contrata consultoria, se é própria e se tem esse acompanhamento para entregar um relatório de auditoria feito com essa supervisão, né? Ou de um líder da norma, ou, por exemplo, de um consultor, né? Uma dica importante é que o auditor interno, ele deve focar no problema e não na solução. Quando ele encontra um problema, ele foca no problema. Então, está buscando conformidade lá, está buscando conformidade, e aí, bom, estou buscando conformidade, mas cheguei aqui num ponto em que não está conforme. O requisito aqui da empresa, na instrução, na norma, está dizendo uma informação e que não está conforme a execução. Então, o procedimento, né, que está correto, né, está vigente, está indicando ali um procedimento que a empresa deve cumprir. Se está divergente na execução, bom, tem uma não conformidade, vou ter que enquadrar no requisito da norma ISO 9001. Então, eu tenho essa pessoa mais experiente junto ali e estou dando foco no problema a partir daquele momento. Não tem que pensar em solução, não tem que pensar em mais de um requisito, o enquadramento em um requisito da norma de referência. Para que isto não interfira na análise de causa, ou seja, se a descrição está clara, o enquadramento está correto, bom, então certamente já tem meio caminho andado ali para uma boa análise de causa que a área auditada vai fazer com as técnicas, né, de análise de causa raiz. 5 porquês, se usa o diagrama de Ishikawa, se tem outra técnica que a empresa já utiliza para identificar a causa raiz. Por quê? Porque para eliminar a conformidade depois, se elimina com ações corretivas. E a norma é bem clara também na seção 10 sobre isso. Tanto a 9001, como a 14001, a 45001, com relação a eliminar as ações corretivas, tem o propósito de eliminar a causa raiz de uma não conformidade. Então, para cada tipo de apontamento, a gente vai ter uma forma diferente de atuar. A não conformidade com uma correção, que é aquela ação imediata, e as ações corretivas. O ponto de atenção que eu falei um pouco antes ali sobre uma observação, um ponto de atenção, preocupação, o nome que a empresa dá, para as não conformidades potenciais. Não é não conformidade, não conformidade potencial, ou seja, deve tomar alguma ação aqui para não se transformar em uma não conformidade.
eu atuo com ações preventivas para atuar no sistema de gestão e evitar que eu tenha uma não conformidade, que converta isso em uma não conformidade se eu não fizer nada, né? Seguramente pela análise do auditor interno, ao ele registrar uma observação, uma descrição clara também, né, do apontamento. O gestor da área auditada vai depois concordar, porque não, realmente está bem claro, entendi, realmente deve-se tomar alguma ação aqui para a gente não ter problema ali na frente, não. Estou de acordo, uma reunião de encerramento ali da auditoria, né? Muito bom. Adota ações preventivas, porque estou falando de risco, não tenho ainda uma não conformidade. Agora, a OEM, que é a oportunidade de melhoria, sim. Ao identificar uma auditoria interna, vou também fazer uma descrição clara do que é uma oportunidade de melhoria identificada pela equipe auditora, e aí eu vou tratar com ações para aproveitar implementar, né, aquela oportunidade, aquela sugestão da equipe auditora, por exemplo. Mas isso é opcional, é da análise da equipe, né, enfim. Mas é considerado também um apontamento, mas é conforme, é uma conformidade. Então, fazendo uma diferença, né? Eu tenho a não conformidade, não atendimento ao requisito. Aí no meio, então, vamos dizer assim, eu tenho a observação com ponto de atenção, porque é uma não conformidade potencial, né? E a OM, que é a oportunidade de melhoria. Então, eu tenho extremos, não conformidade e OM. Então, no meio, eu tenho ali a observação. Bom, são 3 apontamentos diferentes. Então, essa é a importância de ter uma descrição clara e na equipe auditora ter um profissional mais experiente, seja ele da própria organização, né, ou um consultor que vai estar acompanhando ali, né. Que quando a empresa tem um consultor, bom, fica aquela coisa tudo mais fácil. Bom, passa para o consultor revisa, o consultor faz enquadramento, o consultor entrega o relatório, que é o produto, vamos dizer assim, o resultado da auditoria. Mas a empresa, obviamente que as empresas acompanham, né, esse processo todo, precisa em conhecimento também agregar as informações e obter as informações com os auditores internos para o produto da auditoria, para o relatório, e também para que numa contratação de uma consultoria, a empresa também coloque isso. Bom, mas não é só realizar a auditoria, é treinar também, ou fazer uma reciclagem com os auditores internos, que é importante.